Hoje nós recebemos o candidato a deputado federal, Lucas Paulino. Seja muito bem-vindo ao Jornal Agora. Você tem 1 minuto olhando para aquela câmera central para se apresentar para o público de Divinópolis. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado ao Jornal Agora aí pela oportunidade. Pessoal, eu sou candidato a deputado federal pela Rede de Sustentabilidade, meu número é 1818. Sou professor, advogado, servidor público, tenho 33 anos. Minhas pautas centrais são defesa da ciência e da educação, fortalecimento da nossa democracia, desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades. Eu quero lutar por um mundo mais justo, desenvolvido e sustentável. Tá certo, Lucas. Seja muito bem-vindo. Nós podemos começar? Podemos. Então vamos para a nossa primeira parte da nossa sabatina. Você que está ligado no Instagram da CID, pode convidar mais seus amigos para participar da sabatina. Você ligado no Instagram do Jornal Agora também, muito bem-vindo. E você no nosso canal do YouTube. A primeira parte da sabatina são com perguntas feitas pela redação do Jornal Agora. Depois nós passamos para as perguntas elaboradas pelo público. Lucas, segundo o TSE, sua última candidatura política foi em 2012, quando você não foi eleito para o cargo de vereador em Viçosa. Porque 10 anos depois você busca uma vaga em um cargo bem mais importante do que vereador? Essa pergunta é muito boa, que serve até para esclarecer. Essa eleição eu candidatei com 23 anos. Eu tinha acabado de me formar em Direito. E eu voltei para a cidade que eu cresci, que é Viçosa. E nessa oportunidade foi uma experiência, foi uma candidatura que eu era muito jovem. Eu ainda só era recém-formado, ainda não tinha trabalhado, minha formação era só de graduação, e foi muito bem recebida pela população de Viçosa. Eu fui o 15º mais votado. Eu tive mais votos que 4 vereadores que foram eleitos, mas a gente sabe como o sistema eleitoral funciona, e a gente ficou de fora pelo quociente eleitoral. Né? Mas depois disso, na época a gente fica triste com aquela sensação de bater na trave, muita gente achou que eu tinha... vamos dizer assim, vencido. Eu recebi ligações me parabenizando. Eram 15 vagas, eu fiquei em 15º afinal. Mas foi uma oportunidade até para eu amadurecer profissionalmente e academicamente e politicamente. Né? Depois disso, eu fiz um mestrado e um doutorado. Eu trabalhei como servidor público, professor e advogado nesses 10 anos, politicamente também. Eu participei de associações políticas que me deram projeção nacional. E aí que entra a diferença dos cargos agora. Porque nos últimos anos eu fui listado como detrator do Bolsonaro, liderei manifestações contra ele, minha projeção midiática aumentou, eu tive mais de 50 notícias com meu nome, enfim, vamos dizer assim, teve um salto nesses 10 anos, né? Em todos os pontos de vista, acadêmico, profissional e também político. Entendi, Lucas. Vamos para a próxima pergunta. Alguns candidatos aqui da cidade apostam no slogan Divinopolitano, votem Divinopolitano. Como é que você pretende driblar essa frase para conquistar votos aqui em Divinópolis? Essa é uma frase muito comum que a gente escuta em todo o interior de Minas Gerais, e não só. Né? Também em Belo Horizonte, os candidatos das regiões de BH também usam. Só que o deputado federal, ele não vai ser um vereador federal, ele não vai ser um despachante de luxo territorial. Né? Ele cuida de pautas nacionais. E uma das minhas pautas centrais é a defesa da ciência e educação. E nossa campanha está focada na pauta da defesa das universidades contra os cortes orçamentários das universidades, da ciência, da educação. A gente quer lutar pelo reajuste das bolsas, mais recursos para assistência estudantil, e isso toca o coração de estudantes, de pós-graduandos, de profissionais da educação. Né? A gente fez uma atuação bem forte aqui na UFSJ, no Cefet, e a gente dialogou muito também com a UENG, que embora estadual, muita gente também acredita que a gente pode ter uma interlocução melhor. Então essa pauta da educação, ela, vamos dizer assim, ela transcende a esfera local. Né? Então a gente precisa de representantes. Eu estou rodando cidades universitárias, passei na maior parte das universidades de Minas Gerais, e nossa força está vindo do público universitário, da educação e ciência. Então, quem tem educação como prioridade, ciência como prioridade, independente das fronteiras locais, pode votar em mim, que eu vou ser um representante dessa frente. Vamos para a próxima pergunta. Caso você seja eleito, né, e o presidente que você apoie não seja, né, você disse explicitamente que não é a favor do Bolsonaro, né? Caso você seja eleito e, vamos supor, Bolsonaro seja, né, lá em Brasília, como é que você pretende articular recursos para Divinópolis, para a região, sendo oposição?
eu vou ser bem franco, né? Claro, a gente tem que trabalhar com cenários hipotéticos, mas na prática a gente sabe que o Lula que vai ganhar a eleição. Eu vou estar do lado do Lula e a gente vai articular para fortalecer todas as universidades públicas, né? Então esse é o cenário que todas as pesquisas, e aqui é bom até reforçar isso, gente. Tem os negacionistas das pesquisas, né, que não acreditam nelas, mas todas as pesquisas sérias, com credibilidade do país, estão falando que o Lula vai vencer, e a maioria delas já estão falando no cenário de primeiro turno. Mas vamos especular aí um cenário... Não, um cenário hipotético. Não poderia ser, nem ser com o Bolsonaro, assim, um candidato outro, se você não, fosse oposição. Não, assim, se fosse Ciro, Tebet, eu também trabalharia tranquilamente com cooperação. Agora, independente, se for o Bolsonaro, né, de fato, eu não teria acesso ao orçamento secreto, até porque eu sou contra o orçamento secreto. Eu acredito que é inconstitucional e a gente tem que defender para derrubar o orçamento secreto, que é o que beneficia alguns candidatos aí. Mas hoje, o cenário aprovado pela Constituição é que as emendas orçamentárias são impositivas. E com as emendas orçamentárias impositivas, todo parlamentar tem a mesma fatia. Então, com a fatia, que, salvo engano, hoje é 40 milhões anuais, a gente trabalharia com esses recursos para as cidades que estão nos apoiando. E Divinópolis, a gente está com uma equipe muito forte aqui, a gente vai trabalhar com Divinópolis também. Puxando esse gancho, vamos para a próxima pergunta. Na sua opinião, né, você que está vindo aqui na cidade, vendo, quais são as principais demandas que você tem encontrado aqui em Divinópolis e região? Pautas necessárias para você levar para o Brasil? As pautas importantes, né? A gente, como está com essa situação da educação, né, nas universidades, tanto na UFSJ como no Cefet, é mesmo contra os cortes orçamentários da ciência e educação. A UENG é mais governo local, mas a gente está em parceria com a Lohana, que vai lutar. A Lohana, a gente compartilha essas mesmas pautas em prol da educação, né, uma grande companheira política, a gente fez parte do mesmo grupo político, então ela vai articular pela UENG e a gente vai estar junto também nessa pressão política. Em primeiro lugar, a educação. Em segundo lugar, a saúde. Né, a gente sabe que tem um hospital regional aí que está parado, que o pessoal fala que tem que lutar para fortalecer isso aí. Então, as emendas orçamentárias impositivas, metade delas tem que ser gasta com saúde, e a gente quer lutar aí para fazer esse meio campo para fortalecer a saúde na região. Lucas, segundo o TSE, né, você tem um levantamento de dados lá que você recebeu do fundo eleitoral cerca de 225 mil, salvo engano. Isso. A gente tem outros candidatos a deputado federal aqui de Divinópolis que chegaram a receber 2 milhões de reais de fundo eleitoral, né? Como é que você vê essa diferença e principalmente essa questão do fundo eleitoral? O fundo eleitoral ele é importante para que ele serve como um antitruste no sentido do poder econômico. Só que ele tem um problema, né, que idealmente ele é necessário, ele é importante, ele é fundamental para democratizar a democracia. Que um candidato que não vem de família rica, nem tem contatos poderosos com grandes empresários, milionários, bilionários, donos de mineradoras, donos de locadoras de carro, que a gente sabe como famoso aí, né, o dono da locadora de carro, que está financiando diversas campanhas do Partido Novo. Ele, em tese, permite que um cara de classe média, pobre, possa disputar a eleição. O problema é que não tem regras para distribuir internamente de forma justa, né? Então, aqueles que são mais próximos dos caciques do partido ganham mais, e aqueles que estão chegando pela primeira vez, como eu, que é a primeira eleição, né, de deputado federal, estadual que ganha, que não tem muita força, vamos dizer assim, na executiva do partido, é próximo do cacique do partido, não consegue a mesma coisa. Então, a gente tem que lutar para democratizar essas regras internas de distribuição do fundão. Eu não sou contra o fundão, eu acho uma demagogia quem é contra o fundão, porque muitas vezes quem é contra o fundão recebe dinheiro de bilionários e milionários. A gente tem que defender, na verdade, uma repartição justa desses recursos entre todos os candidatos que disputam a eleição. Tá certo, Lucas. Vamos agora para a segunda parte da nossa sabatina. A gente retira perguntas sorteadas que foram enviadas por representatividade, entidades, melhor dizendo, faculdades, várias outras instituições aqui de Divinópolis. Relembro você que está acompanhando pela CID, acompanhando pelo Instagram do Jornal Agora e no nosso YouTube, que a sabatina do Jornal Agora tem o oferecimento da CID e o apoio da OAB. Vamos para a primeira pergunta, Lucas. Essa pergunta, ela vem do Pedro Martins. Ativistas promoveram a Marcha da Maconha em Divinópolis. Qual a sua opinião sobre isso? Pergunta do internauta Pedro Martins. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Marcha da Maconha é constitucional, é legal, né? A defesa de uma causa, não tem nada contra. Em primeiro lugar, a marcha em si. Em segundo lugar, eu sou a favor da descriminalização das drogas. Eu acho que a guerra às drogas é um fracasso retumbante. A gente tem que discutir com serenidade, né, com base nas experiências internacionais que a gente já está vendo. Eu tive a oportunidade de morar por 6 meses em Massachusetts, quando eu fiz meu sanduíche em Harvard.
e lá tinha acabado de aprovar a descriminalização da maconha. Então, assim, vários estados dos Estados Unidos e vários países envolvidos já estão enfrentando esse debate, e a gente tem que enfrentar com coragem, com serenidade também aqui no Brasil. Vamos para a próxima pergunta. Como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? Essa pergunta vem da Faculdade UNA. Olha, esse tema da corrupção é um tema que, ao mesmo tempo, é necessário, mas tem que ser enfrentado com sobriedade, né? A gente viu como os excessos da Lava Jato foram perniciosos para o país, né? Mas, por outro lado, também não dá para a gente viver no mundo de tolerância excessiva com a corrupção, como foi no passado e como está sendo agora. Porque é importante destacar isso. O Aras não está investigando nada, o Bolsonaro está aparelhando a Polícia Federal, né? Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo entre esses dois extremos. A gente tem que fortalecer as instituições de controle, dar autonomia para a Polícia Federal, garantir que o Ministério Público Federal trabalhe com independência, para aí sim investigar os escândalos de corrupção sem essas operações midiáticas, inquisitoriais como a Lava Jato, mas com sobriedade, investigar os escândalos e aí sim coibir, punir os responsáveis, mas sem conluio entre procurador e juiz, como a gente viu que ocorreu no caso do presidente Lula. Tá certo, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta vem da FIENG. Como o candidato pretende atuar junto à Prefeitura de Divinópolis para que o aeroporto tenha condições de oferecer voos comerciais? O aeroporto aqui de Divinópolis, ele não oferece voos comerciais há bastante tempo. Como é que você pretende articular junto com a Prefeitura no envio de recursos? Esse é um tema que o governo de Minas, salvo engano, na gestão Pimentel, até tentou ampliar esses aeroportos no interior do estado, né? Só que era um programa muito caro, porque acabava que o estado acabava subsidiando muitas dessas prefeituras do interior, e acabou que com a crise econômica do estado descontinuaram esse programa. Nós temos que fazer uma análise econômica mesmo do benefício desses aeroportos, né? E eu acredito que é um tema hoje que envolve mais o estado de Minas, né? Claro, a gente tem que discutir todos os temas em todas as esferas, mas eu acredito que é um tema mais dos deputados estaduais para encontrar esse tema do que federal. E aqui eu também sendo bem franco com vocês, gente, porque tem as diferentes competências, né? Então, acho que tem que ser um diálogo maior do município com os estados, mas o deputado federal também pode ser um articulador, um intermediador dessas conversas, mas sem muita atribuição institucional propriamente dita. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta vem do internauta Newton Fernandes. Quais são suas propostas para o esporte amador? Newton Fernandes. O lazer, a cultura e o esporte são fundamentais em qualquer sociedade, Bruno, e Newton também. A gente tem que lutar. Eu estava até nesse final de semana numa comunidade periférica, e a gente pergunta, né, quando a gente vai nos lugares, quais são as demandas, o que o pessoal quer. E a primeira coisa que todo mundo fala é o posto de saúde, né, melhorar, ter mais recursos. Mas eles falaram também, a gente tem um campinho aqui, que falaram que ia reformar, só gastaram metade dos recursos e o campinho estava meio derrubado lá, né? E a gente sabe como que é uma demanda contínua de comunidades, sobretudo periféricas, que não tem muito esses espaços de lazer, de reformar essas quadras poliesportivas. Então a gente tem que atuar junto com a prefeitura, junto com o estado, junto com o governo federal, para garantir esses espaços de lazer com os recursos federais, ter políticas públicas em todas as esferas, para que todo mundo tenha o direito ao lazer, o direito ao esporte, né? Seja um campinho, seja, enfim, uma ginástica olímpica, uma piscina de natação, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de lazer que faz parte da vida, a gente sabe. Tá certo, Lucas. Próxima pergunta. Essa pergunta vem da Faculdade Pitágoras. O que você acha de candidatos que usam a religiosidade e a religião como meio de autopromoção? Faculdade Pitágoras. Eu acredito que esses candidatos eles não entenderam bem o conceito de Estado laico, né? Uma coisa, eu sou católico, só que
em nenhum momento, se vocês abrirem minhas redes sociais, vocês vão ver eu usando instrumentalizando minha religião para fazer política. Porque eu acredito que a gente tem que demarcar uma linha entre a política e a religião. Eu sou 100% laico, eu acho que uma coisa é na nossa vida privada, na esfera privada, a gente compartilhar aquelas crenças, aqueles valores. Na esfera pública, a gente tem que atuar de forma que toda a política pública seja universalizável a todo mundo, independente de fazer parte daquela religião ou não. A gente sabe que a gente vive num país pluralista, que tem católicos, evangélicos, religiões de matriz africana, espíritas. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas para todos esses, que todos possam aceitar, independente da religião que faz parte. Então, eu acredito que quem usa a religião, na verdade, é um demagogo que explora a fé alheia para fazer política. A gente tem que separar, demarcar esse campo, porque tem que separar a vida da política, a esfera pública da esfera privada. A religião é um tema de esfera privada, em que cada indivíduo pode crer, pode acreditar, mas não deve misturar com a vida pública. Respondida essa pergunta, vamos para a próxima. Qual sua proposta para uma reforma tributária que atenda a demanda do setor de comércio visando a redução da burocracia? Essa pergunta vem da ACIT, que é uma das pessoas, uma das instituições que promove a sabatina do Jornal Agora. Essa pergunta é maravilhosa, que quem abre meu panfleto, meu programa de proposta, a primeira que está lá é a reforma tributária. Boa sorte, então. Essa pergunta é ótima. E assim, do ponto de vista, eu defendo a reforma tributária com dois pilares. Simplificação, para garantir mais eficiência e produtividade, e progressividade para garantir justiça tributária e reduzir as desigualdades. Do ponto de vista comercial, acho que a parte da simplificação vai agradar mais o setor comercial. Porque a gente sabe hoje como o sistema tributário é complexo e o empresário muitas vezes gasta muito com intermediários. Eu sou advogado, mas os advogados tributaristas geralmente se dão bem nessa, contadores, porque o sistema é tão complexo que o empresário tem que ter uma equipe muito grande para lidar com ele. Então, quando a gente fala em simplificar o sistema, é desburocratizar, é ter um tributo, às vezes, único sobre a produção e consumo. Então, a gente tem que facilitar a vida de quem negocia, e a gente sabe isso. A gente tem que facilitar a vida do empreendedorismo. Então, para isso, a gente precisa simplificar nos padrões da OCDE, dos países desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, a gente pode até reduzir a carga tributária sobre produção e consumo, sobre o comércio. Mas a gente tem que compensar isso com aumento sobre renda, patrimônio e herança. Então, esse é o padrão. Isso aqui a gente está falando de comunismo, não está falando nada. É o padrão dos países capitalistas das democracias liberais da Europa e Estados Unidos. Eles cobram menos sobre consumo e mais sobre patrimônio, renda e herança. Vamos para a próxima pergunta, chegando no final da nossa sabatina. Quase passa rápido o tempo. Qual a sua opinião sobre a única... Vou repetir. Qual a sua opinião sobre a urna eletrônica? Você acha que ela é confiável? Essa pergunta vem de mais um internauta, Paulo César Xavier. Interessante, né? Nós organizamos aí já quantos anos? Os 26 anos, eleições com urnas eletrônicas, e elas foram aperfeiçoadas continuamente, E quem hoje contesta a urna eletrônica, aqui vamos falar claramente, o presidente Jair Bolsonaro, que põe sob dúvida o sistema. Ele e a família dele foram eleitos 19 vezes por essas urnas eletrônicas. 19. Então, assim, se a urna eletrônica tem problema, ele foi sustentado pelo dinheiro do contribuinte de forma ilegítima 19 vezes. Isso para mim é choro de perdedor, que ele sabe que vai perder essa eleição e está colocando sob dúvida o sistema com esse discurso golpista, que isso é golpismo, para colocar sob cheque a eleição. Mas, se ele estivesse ganhando, não teria problema. Agora, o problema é que ele vai perder e põe sob cheque o sistema. As urnas eletrônicas são 100% confiáveis. E a gente sempre acreditou e vai continuar acreditando. E nossa democracia é forte e admirada no mundo inteiro. E também pelas urnas. Tá certo, Lucas, o tempo passa muito rápido. Nós vamos para a nossa última pergunta da sabatina. O que inclui em seu plano de mandato para o Brasil economicamente? É porque tem essa variação caso seja um candidato a deputado estadual. Então vou repetir. O que inclui em seu plano de mandato para o Brasil economicamente? Pergunta da advogada Flávia Moreira. A gente falou já de uma delas, que é a reforma tributária, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que para a gente voltar a retomar o crescimento econômico, a gente tem que voltar a retomar o investimento público, que está nos menores patamares da nossa história.
E o Brasil sempre dependeu do investimento público para crescer. Então, a gente tem que ter investimento público para gerar emprego, né? E investimento público, enfim, infraestrutura, estradas. A gente sabe como as estradas federais estão precárias, né? Eu estou rodando Minas Gerais, a gente vê várias precárias. Além de melhorar a própria infraestrutura, isso gera emprego, gera crescimento econômico, né? É economia verde, né? Então, a gente tem que investir publicamente para melhorar a nossa infraestrutura, para tornar mais sustentável, descarbonizar a economia, né, digitalizar, usar o Sistema Único de Saúde, né, investir mais no SUS para média e alta complexidade, que a gente sabe que muitas vezes, né, o SUS dá conta daquele atendimento primário, mas não dá conta da média e alta complexidade. Então, investimento público para isso também. Isso tudo impulsionar o crescimento, gerar emprego e o Brasil voltar a crescer. Lucas, está certo, então nós encerramos a nossa sabatina. Agora você tem um minuto olhando para aquela Câmara Central para fazer suas considerações finais e pedir o voto do eleitor Divo Napolitano. Foi uma grande honra. Eu agradeço aqui o Bruno, o Jornal Agora, por ter participado dessa entrevista, esclarecer os pontos, né? Vocês viram, pessoal, que eu consegui responder tudo. A gente se preparou, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político e do ponto de vista profissional para ser deputado federal. Eu não quero ser um deputado paroquial. Eu quero ser um deputado nacional que lute pelos interesses para desenvolver o nosso país, torná-lo mais justo, mais sustentado e que a gente tenha uma democracia mais forte. E para isso, eu preciso do seu voto. Vote 1818 para deputado federal neste domingo. Conto com vocês. Um abraço, muito obrigado. Ok, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte no seu restinho de campanha essa semana. Muito obrigado a você, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Certo, e você que acompanhou pelo Instagram da CID, pelo Instagram do Jornal Agora e pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado.